Oi, gente. A Ana Karina tava tendo um probleminha, não sei, não sei se é o Instagram, enfim, alguma situação, não tava conseguindo entrar. Vamos torcer agora pra dar certo, tá bom? Ah, tá aqui, deu certo. Show. Agora, aguardando, aguardando ela entrar. Eu acredito que vai dar certo. Dedinhos cruzados, conectando. Será que deu agora? Deu certo! Senhora das internet. Ótimo! Acho que é um boicote aí, viu? Tô achando que tem algum tipo de boicote aí. Mas vamos adiar o Enem, vai dar certo. Eu tinha É, mandado o nome de algumas pessoas que estavam aí, mas enfim. tu Da já tinha visto Yara, a. Ana, Foi. Lídia. Henrique. Deu pra tu ver o comecinho? Deu, peguei. Eu agradeço demais seus elogios. Nossa, Yara, não sou tudo isso, não. É, Nós somos, é isso, nós. é isso e muito mais, pode ter certeza. E é uma Ai, coisa bacana que eu Karina. vi, Olivia, é o amor que a gente tem nas relações de afeto na educação, né? Não que a gente trabalhe por amor, mas não tem como não ter uma relação de afetividade. A educação é para além da sala de aula, Sim, no sentido com de certeza. conteúdo, né? Então, vivendo essa pandemia, a gente está sentindo falta agora. Mas diga Com isso, certeza. eu Muito além do que isso, né? Nos falta uhum. muito Paulo Freire, nos falta muito, Muito. nos Aí, falta olha, gostei, a afeto. gente vai fazer um dia de Paulo Freire Sim, amo. e discute só Paulo Freire. Sim, Ah, acho válido, acho extremamente pertinente e necessário para os dias de hoje. aham. Olha o Henrique aí, tá dizendo, olha o Henrique aí, tô falando contigo. O Henrique é nosso professor de sociologia lá do É. colégio. Não sei se vocês se conhecem aí da Isso, luta. Henrique mais, Henrique da O luta, das é greves. o cabelão, gente Aham. finíssima. Sim, E muito aí, sensível, poético. demais. É ele que instigou a esses debates, a essa horizontalidade, a esse sentar realmente no chão e dizer assim, e aí, como é que vocês estão? Vamos conversar, vamos ver como é que vocês estão. Porque o negócio não está sério, né? A gente sabe que as ondas de violências estão cada vez maiores. Esses meninos estão dentro de casos com muitas circunstâncias que já cometiam eles anteriormente. A Uhum. situação política e econômica que nós vivemos, infelizmente, não favorece de forma alguma. Então, Sim. a gente fica tentando procurar motivos, razões e raiar de sol, né? Para que a gente tenha força pelo amanhã. Mas, enfim, o brilho é todo seu. Eu estou aqui tão somente para mediar. A partir de agora, galerinha, quem tiver alguma pergunta, pode dizer que eu começo a anotar aqui e no final, porque só tem uma hora, né? Esse Instagram tá, Mas ele tá já está fechando o melhorando tempo. muito, porque, por exemplo, a gente está fazendo uma live agora. Antes, a gente só poderia colocar ela nos stories e ficava por 24 horas. Hum, Depois que a gente terminar, vai poder salvar no IG, e aí fica, né? Fica na sim, página. aí Então, pode ficar por mais tempo, vai exatamente. melhorando aos pouquinhos. Essa pandemia vai ensinando muita coisa pra gente. Eu sei que é difícil de extrair coisas boas num momento muito difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar. Somos humanos, nós somos seres de socialização, mas a gente vai tentar achar um caminho que a gente possa sobreviver. Eu acho que a palavra de ordem do momento é sobreviver. Apesar de Sim. um governo do ódio. A Diana, eu vi os comentários da Diana. Diana também é de Maracanãú. Apesar Diana. do governo. Ah, tu conhece? Tu Eu conhece a quero Diana? pensar que eu quero pensar que essa Diana aqui que eu tô vendo é uma aluna que eu tive. Eu acho, né? Mas é não, né? Não. Mas, enfim, deve ser também. Bom, esse governo, apesar de idolatrar a morte, né, de debochar da vida das pessoas, a gente tem que encontrar uma maneira de resistir nesse dia. E Sim. aí, a gente está vivendo um momento em que a educação, como tudo no mundo, o mundo parou.
né? Então, sabe aquele meme que o pessoal adorava dizer, se para o mundo que eu quero descer? O mundo parou, só que a gente não consegue descer. Não tem como descer, porque é o único lugar que a gente pode habitar, é esse planeta que a gente tem que cuidar dele. Estou dizendo isso com muito orgulho, porque o camarada que faz essa discussão ecossocialista, que eu admiro muito, entrou, Alexandre, beijo Alexandre, entrou agora há pouco, professor da UES, ele pauta essa questão do ecossocialismo há muito tempo, pedindo para a gente cuidar do mundo, e aqui estamos, porque não cuidamos desse mundo. Bom, e aí a nossa casa, então, está parada e a gente tem tentado manter, infelizmente, uma produtividade que não condiz com a realidade de muitos estudantes. A gente viu agora a luta da juventude para adiar o Enem, eu já fiz algumas lives sobre isso, com estudantes de escola pública, com estudantes de escola particular que também está sofrendo, não da mesma maneira que o estudante da escola pública, mas tem um adoecimento emocional que a gente leva em consideração. Sim. Tem parentes adoecendo, tem parentes morrendo, e com esse governo descontrolado, inclusive agora o ministro interino da saúde é um paraquedista, né? Tinha que ser, né? A gente está num avião em queda e ele colocou um paraquedista, só que não tem paraquedas para todos nós. E aí, diante de tudo isso, a educação ela tem tentado passar os trabalhos remotos, se adequar para não perder o link com os estudantes que eles conseguem, nós conseguimos alcançar. Nós não vamos alcançar 100% dos estudantes, é uma realidade muito ruim, mas é a realidade. Não tem internet para todo mundo, não tem nem comida para todo mundo, não tem casa para todo mundo, não tem saneamento para todo mundo. Era o que a gente vinha alertando há muito tempo em relação ao sistema que a gente vive. Eu acredito que o Henrique também deva pautar muito bem a discussão aí nas aulas de humanas. Com certeza. Mas, ele está botando aqui a hashtag ADNEM. Deus está dando certo. Por enquanto, né, o Senado conseguiu aí aprovar o adiamento. O Ventral fez uma declaração hoje no Twitter, dizendo que vai adiar por 30, 60 dias, enfim. Começou o movimento e a gente está conseguindo empurrar esse adiamento, mas ainda precisa de mais força para poder passar no Congresso inteiro e a gente conseguir adiar para um momento que a gente possa respirar também, né? E o pior é que a conquista disso é a duras penas, né? Esse senso parte de nós e não daquelas pessoas que teoricamente eram para administrar, né? A sociedade, o bem público. O que nos mais choca é justamente isso, essa inércia. A gente tem que balançar as estruturas para que a gente possa reivindicar por aquilo que é de fato e de direito. E aí, nessa briga virtual também, né, pelo Enem, a gente também está tendo que ter algumas adaptações em relação ao conteúdo, ao que a gente tem que passar para os nossos estudantes. Eu não me neguei, tá? Eu não estou fazendo uma greve sozinha de não passar conteúdo, porque eu quero primeiro sentir os estudantes e perceber o que eles estão precisando nesse momento. E aí eu tenho discutido alguns filmes, são coisas leves, mas nem tão leves assim não, porque discutir filmes de mulheres, filmes feministas, é soco no estômago. Tem filmes que eu vou assistir à noite e, enfim, eu tenho que tomar hipoclé, tenho que tomar para poder o estômago tranquilizar e eu poder dormir, porque são realidades bastante duras, né? A luta das mulheres em todo o processo. Então, eu comecei vários filmes interessantes, que eu acho interessante, sobre a pauta de mulheres, e, inclusive, eu fiz uma live sobre o que foi N, que, na verdade, não é filme, né? Meu filho sempre me corrige, mãe, não é filme, é série. Tá, tudo bem, porque eu sou da época dos filmes. Enfim, tem a série, a N, que ela vai falar do começo do século XX. Eu vou dar spoiler pra caramba, porque eu, pelo menos, eu adoro spoiler, porque eu fico atiçada, aí eu quero ver, eu quero assistir. Sim. E tem que falar um pouquinho, né? Enfim, a N, ela é uma menina, uma adolescente, que não tem pai, não tem mãe, perdeu os pais, e aí vai para uma instituição, né? Um orfanato. Ó, o Isaac, meu ex-aluno. Da onde? Então, aí é um adolescente do começo do século XX,
sem pai, sem mãe, e vivendo uma vida muito cruel, de muitas violências dentro do orfanato, de rejeição. Exato, Thiago. E aí tem várias situações importantes. É um filme de muita sensibilidade, né? Eu até ficava assim, cara, será que esse filme é mesmo do início do século XX? Não que não tivessem problemas, tinham muito mais problemas do que agora. Mas foi feito com uma sutileza, uma profundidade tão grande, porque até bem pouco tempo as pessoas não se importavam tanto, assim, com algumas questões, como a questão do afeto, a relação, né? A relação de namoro, ou a relação, o quanto é ruim uma filha ter como único destino, filha mulher ter como único destino casamento e não estudo, e a Anne vai estimular o empoderamento no sentido de a mulher poder escolher uma profissão e ser feliz independente de um casamento. Isso é empoderamento para a época, porque a regra era o contrário, a regra eram as mulheres se casarem para manter uma felicidade aparente, e a felicidade era ter um casamento e vários filhos. E a gente sabe que isso não é suficiente, e não é só isso, né? Tem gente que vai optar por não casar, não ter filhos e vai ser muito feliz. Sim. Então aí ela tem várias sensibilidades, várias passagens muito boas, né? Pega a questão racial também, que é muito forte. Ela passa no Canadá, né? No começo do século XX, no Canadá. Professor Marco Antônio, comecei minha militância com suas aulas. Sim, professor Marcos Antônio, professor de português e redação. Por onde ele passa, assim, ele deixa as pegadas dele eternas. Que bom. Professor Muito bem, Tiago professor Marcos. também. Devia conhecê-lo, viu? Quando tiver a oportunidade, irei apresentá-lo. Pessoa, assim, formidável. O professor Tiago também está aí, professor de inglês. O que eu vi até agora dos professores... Tá aqui, né, de Maracanã, a Thalia? Sim, a Thalia também. Ela nem está assistindo, olha aí, vou já ligar para ela. Ela é minha vizinha, do lado. Amiga de greve também, de luta. Então, e eu vou falar sobre a questão racial, né? A série, de forma também muito questionadora, né? E tem uma coisa interessante na série da Anne, e um filme que eu assisti, esse é um filme brasileiro, que chama Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta é um filme que vai falar sobre o trabalho doméstico, as empregadas domésticas, e tem uma coisa muito profunda no trabalho doméstico, remunerado e muito mal remunerado, que são trabalhadoras que têm que deixar os seus filhos em casa para ir trabalhar e passam, então, tem homofobia também. E essa homofobia parece que foi adaptada, essa parte da homofobia. Eu andei lendo também sobre o original, o livro e a série. Então, essa questão da empregada doméstica, né? Que ela muitas vezes deixa os filhos em casa, porque tem que trabalhar, tem que se virar, tem que comer, né? Então, precisa trabalhar. E para cuidar dos filhos da patroa. E essa relação construída no filme, na série, melhor dizendo, da Anne, é uma coisa mal resolvida entre o amigo... Esqueci o nome do personagem, já está com um tempinho que eu já assisti. Não existe nos livros... Ah, sim, a questão LGBT, é verdade, não existe. No livro que virou série, né, da Anne. Então, acaba que a mãe deste jovem negro, né, que torna-se amigo de um jovem branco, que é a paixão da Anne e tal, vai embora para o Canadá, e ele traz a mãe para depois que a esposa morre. E olha que interessante, né, o papel da mulher como cuidadora, a esposa do amigo. Sem nome é complicado, né? Mas, enfim, a esposa morre e ele manda chamar a mãe, porque não é papel do homem cuidar dos filhos, né? O papel do homem é trabalhar fora de casa e o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos. Extremamente patriarcalista, né? Exato, o papel de cuidadora. A gente chama hoje em dia de reprodução, hoje em dia sim, porque está falando muito da questão da reprodução social, né? Que é exatamente esse trabalho do cuidado, que muitas vezes, na maioria das vezes, é não remunerado, sim. Mas a gente vai ter as babás, as empregadas domésticas, mas como eu falei, quando é remunerado, é muito mal remunerado, né? Então, assim, e aí a mulher com esse
esse papel de cuidadora e ele chama a mãe e as feridas, né? Do que de não ter tido a infância com a mãe, porque a mãe estava cuidando, né? Do filho do branco, porque ele era de uma ilha da América Central, eu nem lembro mais o nome daí, mas enfim, em que lá ainda havia escravidão. E aí a mãe fez parte desse processo histórico da escravidão, enfim, então ela teve que abandonar os filhos para cuidar dos filhos dos brancos, né? É um filme com muita sensibilidade. Foi colocada aí a questão LGBT e o interessante é que envolve a escola. Tem um professor, nossa, desculpa, não é desrespeitando os professores, mas tem um professor em específico, não vou desrespeitar nem categoria, óbvio, mas tem um professor em específico, que é o professor da Anne, que ele é muito mal resolvida, né? Tanto com as mulheres, como também com as pessoas LGBTs. E ele vai machucar muito a Anne, ele vai expor as meninas, né? Ele vai querer uma das meninas da sala, inclusive. E numa dessas exposições contra o rapaz que é gay, né? Esse menino chega a abandonar a escola. Ele é tão humilhado na sala de aula por ser gay, né, que ele chega a abandonar a escola. E, de fato, isso ainda é muito comum, né? Não por parte dos professores, claro, não é isso, mas o próprio meio social que a escola constrói, né, que a gente chama de bullying, né, que são as violências psicológicas, as violências emocionais que o jovem acaba praticando contra o outro, e aí leva o abandono escolar assim. E tem essa passagem muito interessante. O melhor amigo da Anne é um rapaz gay, ele passa por essa situação de humilhação na sala de aula, e aí ele passa a não mais ir para a escola, enfim, briga com o colega e tal, e é bem ruim, porque a mãe não vê outra possibilidade de vida para ele, já que ele não está mais indo para a escola, a não ser o trabalho agrícola. Então vai ser reservado para ele uma vida no campo, na agricultura, e não é o que ele quer, ele acaba fugindo de casa, mas ele encontra, que bom que no filme encontra um lugar que o apoia e passa a ser bastante feliz. Então é uma adaptação, na verdade, do livro, que não colocou o professor, né? Acho que foi o Thiago que colocou, uma adaptação muito importante, essa adaptação, porque faz parte da nossa realidade. Sim. Tem uma coisa muito bacana no filme da Anne também. Eu, como sou professora de história, vou gostar muito dessa pegada da questão indígena. Sim. Né? Então, o Canadá, como toda a América, era povoado por povos indígenas. Que bom que o filme, ou melhor, a série também vai elencar essa pauta, né? E como os colonizadores que se acham donos da terra tratam os povos tradicionais, os povos indígenas daquele lugar, né? Como se fossem que passam a ser colonizados, e o etnocídio, né? Que é a morte da cultura, ele é muito marcante. Primeiro, a exclusão dos povos indígenas, né? Eles ficam isolados, eles vivem à parte da sociedade, eles não são vistos como cidadãos, na verdade, é parte de um povo. E eles resolvem, o Estado resolve educar as crianças indígenas. E aí leva, então, para uma escola, o que, na verdade, não é uma educação. Sim. É um aprisionamento, né? Que a criança nem pode sair de lá. E é um aprisionamento com violências físicas e violências com a cultura de um povo, né? Então, assim, eu acho, assim, uma sacada muito importante também da série, que, infelizmente, a gente não viu exatamente o que o professor Tiago está dizendo. A gente não viu o fechamento dessa questão indígena, como ficou. O que a gente viu é que os pais da menina indígena, eles vão para essa escola tentar resgatar a filha, porque descobre que a filha está... Enfim, eles tentam, mas fica por isso mesmo. A gente não sabe como é que termina essa situação. Na verdade, a gente até sabe, né? Termina como a gente chegou hoje no Brasil, por exemplo, ainda discriminando os povos indígenas, um governo, por exemplo, e tem seus seguidores que acham que índio não tem que ter terra, não tem que ter direitos, né? E então, o que me revolta mais é essa visão colonizadora deles verem a necessidade de civilizar, né? Assim, é como se fossem
pessoas que precisassem desse bálsamo, dessa cura, porque eles estão condenados a circunstâncias mais horrendas possíveis, né? E como até hoje a gente compactua e acha isso necessário, né? Quando a gente vê comunidades indo a territórios indígenas catequizar. Gente, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI. A gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu que nós estamos diante de povos distintos, de etnias distintas, de religiosidades, culturas distintas, né? Então é formidável. Enfim, pode continuar. Não, mas é isso mesmo. A gente ainda não entendeu. A gente ainda não respeita essa parte importante da sociedade que faz parte da composição também do povo brasileiro, né? Não é só pelo vocabulário. Nós temos vocabulários indígenas. A palavra messejana, a palavra palavra. Não é isso que é importante. O importante, a gente nem consegue enxergar, né? Faz parte do nosso jeito de ser, do nosso jeito de lidar, mas as coisas que eu considero mais importantes ainda dos povos indígenas, a gente sufocou. O colonizador sufocou, como um modo de vida, por exemplo, né? A relação com a natureza, mais uma vez, é assim, como é que eles conseguiram ser milhares sem desmatar? É possível, e eles mostram como. A gente não consegue imaginar, por exemplo, como seria a educação sem uma sala de aula. A gente está sofrendo agora na pandemia para tentar encontrar um jeito para se virar. Eles tinham educação, né? E educação de uma forma maravilhosa, sem precisar desse contexto quadradinho que é a sala de aula, da escrita, que na verdade é uma cópia do sistema colonizador europeu, né? Então, eu sempre falo para os alunos, olha, nós vamos ter índios ótimos arquitetos que vão construindo casas indígenas coletivas maravilhosas. Nós vamos ter indígenas médicos, sim, os curandeiros são os médicos que vão trabalhar com as ervas medicinais. Profetas da chuva. Exato. Então nós vamos ter índios de diversas profissões e nenhum passou por esse sofrimento que às vezes a educação acaba fazendo com os estudantes. Não estou querendo dizer que não tem que ir para a sala de aula, tem que estudar, porque é essa sociedade que a gente construiu. Mas a gente tem que aprender com os povos indígenas que há outras formas de vida também interessantes, merece ser respeitada, como, por exemplo, a relação do adulto com a criança, né, do cuidado com a criança. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: gente, vocês já perceberam quando a gente tem alguma confusão aqui na escola, na sala de aula, é a mãe de um, a mãe do outro. Aí a mãe diz assim, eu quero saber quem foi que fez isso com o meu filho. Ela nunca chega para dizer, olha, eu quero saber o que foi que o meu filho fez com o outro. Então, assim, a relação de empatia nessa sociedade, o meu filho, o meu, como se fosse o meu objeto, ela é muito ruim, né? Na sociedade indígena, como não tinha essa relação do meu, porque eles não viviam nessa pegada da propriedade, muito pelo contrário, era o comunismo, chamado de comunismo primitivo. Então, todos tinham a mesma função de ser pai, então, todos tinham a função de cuidar. Com responsabilidade. Com a mesma responsabilidade, né? Então, era algo assim que a gente tem que aprender, que tem que ver que, se eu estou vendo alguém ali comendo do lixo, é meu parente, eu não estou nem aí. Eu passo bem distante e penso assim, vou pensar, ainda bem não é ninguém da minha família. Mas e se fosse? Então, assim, a gente tem que fazer com que as pessoas Jairo está te elogiando, Jairo de Baturité, minha terra natal. Já está dizendo aí que a gente fala exatamente se colocar no lugar do outro, e está faltando isso. Eu acho que a gente precisa aprender. A pandemia vai ensinar isso? Não sei. A pandemia vai possibilitar muitas coisas, porque meio que está escancarando o mundo assim para a gente, a lupa, né? Então, uma lupa bem grande, a gente está vendo quanto a sociedade ela é desigual, é injusta. Se a gente mudar, depende da gente. Eu não sei se a gente vai sair com um resultado positivo. Eu espero que sim. Tem um outro filme também muito interessante, eu anotei aqui, além da série Em Que Horas Ela Volta, que eu falei um pouquinho, foi a última live que eu fiz, essa tá lá na minha página, que é As Sufragistas, né? Perfeito. Você assistiu? Sim.
Então, as sufragistas é algo assim maravilhoso. E a gente tem um cara agora que foi cogitado para ser ministro da Saúde, bolsonarista holandista, que, ó, o Henrique, enfim, ele foi pautado agora para ser ministro da Saúde e ele fez um vídeo terrível falando mal das mulheres e dizendo que na democracia grega, que era maravilhosa porque as mulheres não votavam, né? Então, assim, ele é de uma estupidez tão grande que na democracia grega não eram só as mulheres que não votavam, né? Haviam pessoas escravizadas, né? Escravidão por guerra, por dívida, e as pessoas também não tinham direito a voto, não eram vistas como cidadão. A mulher não era cidadão, não era cidadão, estrangeiro não era cidadão. Então, a maioria da população não votava. E aí ele me dizer que isso é sinônimo de democracia perfeita. Bom, isso nem sequer a gente pode chamar de democracia. A gente chamou porque a gente é uma sociedade que fomos dominados pela sociedade ocidental europeia e a gente bebe dessa pegada aí dos gregos e tudo mais como um sinônimo de sociedade perfeita, né? Pelo menos no setor da elite brasileira. Mas não é perfeita. Não é. Eu estava assistindo um vídeo esses dias do Jones Manuel com a Sabrina, não sei se tu conhece a Sabrina do Tese 11, e que ela fala que o Brasil, de fato, nunca conseguiu o seu auge da democracia. Se a gente for parar para observar historicamente, a democracia brasileira ela foi muito fragmentada, ela teve muitas interrupções, e quando se pensou que ela poderia chegar ao seu auge, ela retrocede, entendeu? Então, falar de democracia hoje no Brasil e anteriormente é uma pauta assim, um tanto quanto delicada. Mas a gente precisa, porque a gente tem essa dívida histórica, né? Sim, De fato, a gente não conseguiu alcançar uma democracia quando a gente teve o caso da polícia entrar na casa de pessoas que serem pobres por serem negras e aí entrar sem autorização e matar uma criança, vou dizer, uma criança de 14 anos com um tiro na barriga, levar esse corpo, enfim, não deixar nem que a família preste apoio, enfim. E matou, né, gente? E que democracia é essa? Que você é pobre, que você ser negro, você não vai ter direito a ter filho. Porque aí você pode chegar, que é o Estado, né, o capitalista, para chegar, entrar, tratar. Então, assim, é muito difícil viver em um país com tanta desigualdade, com tanta falta de justiça social, enfim, em que o racismo é algo constante e exclui muita gente, para não dizer a maioria da sociedade, né? A gente está vivendo um governo que odeia as mulheres e tentam justificar o ódio. Esse cara, inclusive, que gravou um vídeo dizendo que as mulheres... Olha só, a democracia vai ser prejudicada quando as mulheres passam a votar. O regime foi prejudicado quando as mulheres passam a votar, porque, segundo ele, as mulheres nem sabem votar, porque elas votam pela estética, né? Elas votam porque elas são seduzidas pelos candidatos e tal. Primeiro, ele não sabe de nada mesmo. Porque nós, por exemplo, nós mulheres, nós somos a sociedade que mais rejeita esse atual governo aí do ódio, né? Da morte. Se dependesse de nós, ele nem teria sido eleito. Então, eu acho que a gente sabe votar. Quem não está sabendo votar são esses homens machos, machistas bem exagerados mesmo, no ódio, estão escolhendo pela simpatia da morte, pela simpatia enfim, da exclusão social, da eugenia, que é, né, matar pessoas. O Bolsonaro, quando ele diz, e daí? As mortes, ele está dizendo, não estou nem aí, na verdade. Né? Então, ele trata com o presidente. Ontem, se não me engano, foi ontem a gente chegou a um número absurdo. Já tinha ficado muito mal quando a gente chegou a um número de 600 mortes por dia. Aí depois passou para 800. Eu disse, senão não vou mais conseguir nem olhar. E agora chegou a 1.179 mortes em 24 horas no Brasil. Já ultrapassamos 18 mil mortes. Né? Pois é, e aí dizer que, e daí, com a vida das pessoas, e daí que são parentes, daí isso, gente, isso é preocupante demais nesse atual momento. A Diana tá dizendo aqui que tem que ter coragem e estômago para assistir e ler a distopia do conto de Aya, da Aya. Então, eu tô adiando faz tempo, porque o conto de Aya faz tempo também,
né? Não sei se está na terceira ou na quarta temporada, nem sei. Mas quando dizem que é muito forte, aí eu não vou deixar para depois, aí tem a filinha, né? Porque realmente, ó, o Henrique está falando aí, realmente aplicado. O Henrique está dizendo que democracia é essa, onde apenas homens brancos e proprietários de bens tomam as decisões políticas. Obviamente, isso não é uma democracia. Exato. Isso vem A à Bia tona. também está falando que escolhem pela simpatia, pelo preconceito. Massa, Bia. A, Então, acho que a Bia aqui era, acho que é ex-aluna, eu não a conheço. Não aqui pela foto, tá pequenininha, mas pode ser que sim. Bia, se manifesta aí, Bia. pois é, e aí a gente chega a uma situação dessa em que homens que estão sendo colocados em ministérios importantes, né, tenham tanto ódio de nós mulheres, tratem a vida da gente como se fosse algo banal, né? E não é à toa que a gente, antes dele, já tinha chegado ao quinto país que mais mata mulheres. Você sabia, Rafaela, que a gente é o quarto país no mundo com o maior número de meninas, crianças casadas? Eu fiquei assim, Meninas o nossa, quê? meninas casadas. 11% das mulheres se casam com menos de 13 anos de idade. Meu Deus, eu não sabia. Crianças, né? 30%, eu não lembro o número certo, mas assim, 30 e pouco, isso aqui dá 44, acho que é 33%. 33% das mulheres se casam com menos de 18 anos de idade. 94% das mulheres se casam muito jovens, meninas. Então, tem algo de muito errado acontecendo nesse país, e principalmente com mulheres, né? Sim. Aí você coloca esse tipo de homem que odeia a mulher, que faz questão de gravar live falando mal das mulheres, né, tem orgulho disso, coloca num cargo de poder, de decidir sobre a vida dessas pessoas, né? Porque o da saúde é tá, muito importante, principalmente nessa atual conjuntura da pandemia. Você fica assim, nossa, não é o país que nós queremos, né? A gente precisa construir uma outra coisa. Então, esses filmes feministas, esses seriados feministas, eles trazem questionamento de uma época, mas que Estava quando a gente falando coloca das sufragistas, ia começar a falar das feministas, sufragistas. isso. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente vê homens dizendo que a gente não sabe votar, né? Então, olha que foi uma luta tão difícil, porque as sufragistas foi em Londres, se não me engano, foi em 1912, por aí, enfim, começo do século XX. Nós aqui, mulheres no Brasil, nós viemos votar em 1933, por aí, né? 34, enfim. A minha avó, por exemplo, das minhas duas avós, a materna e a paterna, as duas, uma era professora, porque aprendeu a ler, a escrever, e era assim, aprendeu a ler e escrever, já ensina o outro. Então, ela era professora dessa forma. Uhum. A outra, minha avó, por parte de pai, casou ainda muito, muito jovem, acho que com 12 anos de idade, criança, né? Ela aprendeu a desenhar o nome para poder votar. E assim, ela não ia, então ela ia pegar o ônibus, ela decorava o número, né? Então ela via pelo número do ônibus, e ela sempre pedia ajuda lá na parada de ônibus. A minha outra avó, que sabia escrever, já andava para muito mais lugares porque sabia ler e escrever. Olha só. Porque no começo do século XX, até a educação para nós mulheres era algo extremamente limitado. Então, era o voto que não podia, era o estudo que não podia. Então, a gente tem avançado, nós temos avançado. Então, o fato de hoje a mulher... E hoje, quando a gente fala, quando a gente exige o nosso poder de fala, né, a gente é taxada como louca, como insana, como que, de onde foi que saiu essa maluca, né? Assim, se a gente parar para pensar, esse sexismo, essa negação do nosso direito, essa cultura extremamente que nos impõe sermos secundarizadas, ela ainda está muito à tona, né? A Leandra colocou aqui, ó, e quando mulheres inteligentes estão em cargos de poder, dizem que foi sorte. Nunca é a dedicação, nunca é o talento, nunca é o esforço, é a tal de sorte, né? E a Bia se pronunciou, ela disse que estudou no Liceu Sim, saiu em 2017, foi o último ano dela, que foi muito essencial, foi onde ela acordou para a realidade do país, e da realidade dela como mulher, e como eu disse assim, eu comecei a militância, olha aí. Arrasou, Bia e Leandra. Tá vendo como a escola tem um papel fundamental, né? Despertando a juventude. Eu coloquei recentemente no Stories lá no WhatsApp, no card que falava sobre o álcool e o estupro, né? A sociedade brasileira acha que
mulher que está bêbada, né, merece ser estuprada, tal. Enfim, eu coloquei um card Triste. que fazia referência a isso. E uma mãe de aluna, ela veio bate-papo, então, e disse, olha, tem um desacordo porque vocês, professores, protegem muito as meninas e tal, as meninas não podem beber e tal. Eu fui tentar pacientemente explicar para ela, né, que o errado era o estuprador, ele que faz a ação, não é o álcool que estupra, quem estupra é um homem, né, e não necessariamente ele está alcoolizado, mas ele tem preferência em estuprar as mulheres que estão numa condição de vulnerabilidade. Aí ela, por isso que elas não é para beber, não pode beber, mulher não é para beber. Eu, gente, coloca a culpa na mulher. Né? Acima dos 18 anos, a gente não pode proibir, né, a bebida. Eu sei que a bebida tem diversos danos, então não estou defendendo aqui o álcool, tá? Eu mesma, eu estava até conversando com a Diana uma vez, a gente cria alguns mecanismos de autodefesa, né? Às vezes a gente anda na rua com a chave na mão, a chave com a pontinha entre os dedos, dá medo. E uma das coisas que eu criei também como autodefesa é estar em alguns lugares e a bebida alcoólica, para mim, eu só consigo ingerir bebida alcoólica se eu estiver com alguém de muita confiança. Então, nem assim eu consigo. Fora de casa, geralmente eu tomo suco de limão. Primeiro que eu adoro suco de limão, mas enfim, foi uma autodefesa que eu desenvolvi sem nem sequer perceber, né? Assim, que foi algo consciente. Foi inconsciente que tinha sido colocado para, enfim, não ficar vulnerável em determinadas situações. Então, as pessoas acham que nós, professores, ensinamos tudo, que transformamos os meninos em comunistas. Cara, se fosse isso, a gente nem teria um presidente como esse, né? Então, tá tudo errado. Então, assim, dizer que os jovens, eles aprendem com filmes, né? Então, aprende com a televisão, aprende com revista, aprende com outdoor, aprende dentro do ônibus, aprende muito mais com os colegas do que com os professores em sala de aula. Aprende na quebrada, né? Exato. Paulo Freire, né? Paulo Freire vai dizer que ninguém é uma tábua rasa. Ninguém. Conhecimento não é transmissão, é construção, né? Exato. E aqui quem somos nós duas? Nós não somos as detentoras do saber e da fala que tem que ser venerada. Essa interação, essa construção, esse relato, isso é tão fortificante quanto, né? É uma coisa que eu sempre digo, esses meninos, eles têm muito a nos ensinar. Por várias vezes eu me vejo na condição de aluna, e eles os meus professores. Porque quando você vai ver os talentos que existem, quando você vai ver os relatos, a forma de enxergar, de sentir, as soluções que eles encontram, as formas que eles têm de enxergar as coisas, é assim fenomenal. Né? E a nossa sociedade fica o tempo todo culpabilizando, dizendo, olha, vocês são o futuro do amanhã, vocês se interem, vocês não sei o quê. Gente, um futuro é feito por um presente. E o que a gente está fazendo pelo presente dessa juventude? Qual é o tipo de legado, qual é a herança que a gente está transmitindo a eles? Né? Por isso a necessidade de debates como esse, por isso a necessidade do florescer, para que não petrifique, né? Para que não fique enrijecido, para que não perca o vício, a vitalidade, a alegria, né? E é fascinante o que eles ensinam para a gente. Às vezes tem coisas do próprio conteúdo, né? Que eles fazem uma pergunta, professor, não sei o que eu, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Que legal, né? Que massa, que bacana você ter enxergado essa coisinha no conteúdo que eu não consegui identificar. E isso atiça a minha curiosidade. Eu vou lá, pesquiso, e é uma relação muito, muito boa, porque, óbvio, a gente não é uma enciclopédia, não sabe tudo, né? A gente só passa né, tem aquele papel de transmitir e criar essa relação social que é importante. Porque a escola ensina conteúdo, mas só conteúdo. E, assim, as dúvidas dele, às vezes, as colocações dele, ensina muito para nós, né? A maneira de como eles nos enxergam também ensina muito para nós. E alguém perguntando aí pela sua máscara. E a máscara? Olha que uma aluna... assim, quando eu cheguei lá, a mãe dela é costureira, tá desempregada, eu fui comprar algumas máscaras lá.
Aí eu cheguei para comprar as máscaras, escolhi e tal. Ela disse assim, Ana, eu fiz uma pra ti. Aí eu olhei, ela me mostrou, né? Cara, que lindo! Eu não pedi, né? Encomendei, mas ela desenhou à mão, né? Olha que lindo. Colocou feminismo à mão aqui, né? Sendo lavada e vários símbolos do feminismo. Eu, poxa, que massa! Perfeito. Aí eu, quanto é Poxa, ela? até uma foto, né? Sim, muito bacana. Então, assim, é muito bom a forma de como eles veem a gente, né? Eles conseguem captar a nossa essência. E a gente está ali sendo avaliado, mas de uma maneira positiva o Sim. tempo todo, né? Assim como eles passam muita coisa, a gente aprende muito também. Não é só as gírias que eles ensinam, né? Não, de forma Isso, alguma. De forma muito alguma. bom. Bom, deixa eu pegar um. Ah, tem um que eu queria indicar. Ele Certo. não é necessariamente uma pegada 100% feminina, mas a protagonista é uma menina, então já tem esse cuidado. É uma menina, eu acho que ela tem entre 10 a 12 anos de idade. E é uma menina que ela vai falar da relação dela com a mãe. Só tem ela e a mãe. E é uma relação muito conturbada. A princípio, logo no primeiro episódio, ela aparece, primeiros, né, ela aparece como um menino. Hum. Né, e ela fica amiga de uma drag, né, que faz shows à noite e tal. E aí elas passam a ter uma relação, porque elas moram no mesmo prédio. E a menina, que se veste de menino, né, essa criança, ela é despejada, a mãe é presa, a mãe trabalha com prostituição e é viciada em drogas. Então, tem várias temáticas que vão passando por essa série, que é muito bacana, a relação de mãe e filha, a relação com a droga, com a prostituição, a drag, que passa a ser a melhor amiga dela, e cria uma relação, elas viajam por boa parte dos Estados Unidos para fazer show, enfim, ela se esconde no furgão da drag para poder, porque ela sabe que ela vai passar pelo Texas e acha que o avô dela mora lá, e descobre que não existe avô, enfim. É uma história com muita sensibilidade, assim como Pose, que é outra também que pega a questão LGBT muito forte. Massa. Que eu não sei, escreve-se em inglês, tá? Que Hum. é AJ. Como AJ. é? AJ. Depois eu AJ. vou pesquisar e eu te mando aí como é o nome da série. AJ. E Alguém aí, já AJ assistiu aí? Pode digitar. Quem tiver assistido pode até digitar aí para os outros verem também. e é o nome dela, da menina, né? E só depois ela é descoberta. E assim, a drag pergunta: poxa, eu querendo tanto ser mulher no sentido, né? Vestindo de mulher, me sentindo massa sendo mulher. E você é uma menina querendo ser homem, né? E aí são vários ensinamentos de uma criança para uma drag adulta. E aí ela vai, não é dizer palavras, né? Mas ela vai deixar entender que a maneira dela se vestir de menino não é porque ela quer ser menino, mas foi a maneira que ela encontrou de se defender. Então, como ela está sem a mãe, está no mundo sozinha, ninguém mexe com o menino, né? Assim, na cabeça dela é muito mais Uhum. difícil mexer com o menino do que com a menina. Então, O, ela o Guilherme colocou aí, ó, a J, né? EJ, The Queen, é essa? é Show. isso mesmo. Enfim, é um filme muito, muito massa. Eu tô com medo de mexer Na aqui e cair. Netflix, né? Na Netflix. Show. E passa uma relação muito, muito, muito bacana de atividade, de crises, né, de relação, de tratamento, de respeito com a comunidade LGBT, né, a drag, inclusive, enfim, ela recebe como é que eu chamaria? O namorado dela, né, se passa de namorado, na verdade, dá um golpe. Ela recebe um golpe, todo o dinheiro que ela conseguiu juntar na vida, né? Ela conhece esse cara e esse cara descobre que ela tem dinheiro, que a drag tem dinheiro e tal, e se aproxima dela e tal, e vive uma relação de amor, na verdade, para pegar todo o dinheiro dela. Então, o filme todo, ela tentando, do nada, né, se reerguer, ter amor próprio, né, se ver como uma pessoa feliz e interessante, porque ela está arrasada, não pelo dinheiro apenas, tem isso, mas pela relação de afetividade, de amor que ela investiu naquela relação que era, na verdade, um grande golpe contra ela, né? Então é muito bacana a relação da criança, né, da EJ, com um companheiro que eu acho assim maravilhoso. É um filme que eu Show. recomendo mais. Tem um Massa. outro também que fala da relação LGBT,
que aí não tem muito a ver com as mulheres, mas tem a ver com o público LGBT, que é Pose. 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 P-O-S-E, Pose. E é um filme que vai falar eu acho, nos anos 80, nos Estados Unidos. E tem uma coisa muito interessante, porque começa exatamente a relação do filho, né, gay, e ele sendo expulso de casa, né? O pai descobre que ele é gay, ele é expulso de casa, é um menino negro. Então, não é qualquer sociedade LGBT, a sociedade LGBT negra dos Estados Unidos, super racista, né? Então, é um filme com muita sensibilidade também, que eu acho que porque assim, discutir assuntos polêmicos, assuntos que nos machucam, não é tão fácil, né? A gente fica mal, como eu te disse, são socos no estômago. Mas esses que eu estou indicando agora por último, tanto AJ como Pose, é assim, de uma sutileza, né? Que vai entrando no questionamento, né, dessas relações, da forma de como a gente encara o preconceito e tal, de uma maneira muito sutil, né? Sem ser agressiva. Então, eu acho que são filmes que valem a pena. Sim. Mas, enfim, eu estou nessa pegada de estar pegando filmes mais leves, que eu acho que é importante nesse momento para a gente, mas que tocam a sensibilidade e o questionamento. E aí eu vou para filmes de mulheres, que aí é muito difícil não ser porrada. As sufragistas que eu falei anteriormente, eu chorei muito, né? Mas são as mulheres brancas da Europa, Inglaterra e tal, sim, mas mesmo assim, passando um mundo de trabalhadoras e a relação do poder masculino, todos os homens, em um congresso, né, de lordes, só homens decidindo a vida das mulheres, no momento que elas querem votar, a polícia trata como, né, bandidas, prendem. Então, sim, espancam elas? Tem passagens bem duras e baseadas, tem personagens que são reais, né? Por exemplo, a líder das sufragistas, que faz o discurso, existiu, né? Fez esse discurso. Comício era algo clandestino, né? Era caso de polícia. Ela tinha que sair pelas portas dos fundos, né? Achei fascinante aquilo, né? Elas muito bem pensado para poder sair dessa situação de perseguição do Estado. Driblou toda essa... Driblaram os babacas bem. Tem a personagem do final, né? Uma delas do movimento que dá a própria vida, né? E o quanto eles têm consciência do quanto é perigoso elas morrerem, porque várias delas, quando são apuradas pela polícia, vão presas. Eu lembro que tem uma ativista que ela vai fazer de fome lá no presídio, né? E eles pegam lá, né? Segura ela, vai colocando alimento de fome. E aí, num diálogo do homem com outro homem no presídio, ele diz assim: essas mulheres não podem morrer, elas não podem se tornar um mártir. É isso que elas querem. Se elas se tornarem um mártir, vai ficar mais difícil da gente controlar esse movimento. E o final do filme é exatamente isso, né? Uma delas dá a própria vida, né? Se joga e tal, e aparece como mártir. Isso também fez parte da história real, né? Da história de luta das mulheres pelo voto. E aí, Rafaela, eu não sei quanto tempo a gente está, mas eu queria falar um pouquinho. Não sei se vai dar tempo. São 3 e 4. Eu acho que a gente começou umas 2h15 por aí. Acho que a gente tem uns 10 minutos. Onde tem ao vivo aí? Se tu clicar em cima do ao vivo, vai aparecer o tempo da live. Eu não Pois tá. 48 minutos, arrasou. Pronto. Aí como são 60, então nós temos 12? 12 minutos. Então, nós temos 12 minutos para não ser derrubadas. Eu queria falar bem rapidinho sobre os diferentes feminismos. Não vou falar de todos os feminismos, porque são diversos, mas olha alguém recomendando aí. O tempo entre costuras. Muito bom para ver a solidariedade feminina durante a Guerra da Espanha. Legal. Eu vou anotar isso aí, viu? O tempo entre O Guilherme costuras. disse que aquele que você falou, o AJ não vai ter outra temporada. A Netflix não vai fazer outra temporada. O André tá pedindo para mandar um salve pro bonde do MF. Tu conhece o bonde do MF? Do MF? MF, maiúsculo. Não, se ele traduzir, talvez eu lembre. A Lívia botou um relato aqui tão fofo.
Nós, alunos, podemos ter muito para ensinar a vocês, mas vocês também têm muito para ensinar a nós. Agradeço muito. Conquistamos muitas coisas, mas sempre com a ajuda de vocês. Aí colocou um coraçãozinho. Que fofa, Lúcia. É isso. É Samila, algo. Samila, conhece a Samila? Conhece a Samila? Tá aí, entrou. Sim, sim. Cadê a Samila? Tá aí, acabou Também de entrar. recomendo. Ela colocou recomendo. Recomendo o quê? O pose? Eu Não. acho que é sufragismo. Fosse um filme, mas é porque em cima da Samia tem uma outra pessoa, acho que é a Ellen, não? A Ellen está dizendo que é para depois fazer uma pose para bater um print. Ela tá me indicando a série Pose. Você vê, né? Então, falta pouco tempinho e eu queria falar um pouco sobre os feminismos. A gente não vai, nesses poucos minutos, entender os diferentes movimentos feministas. São vários, tá? Sim. Mas são muito importantes e, assim, os mais recentes, eles são muito plurais. Né? Vai ter o feminismo negro, que é fundamental, né? Principalmente aqui para o Brasil, um país tão racista. Tem o feminismo ecossocialista, o feminismo indígena, o feminismo LGBT. Tem vários feminismos. Mas eu, Rafaela, eu costumo colocar para facilitar a compreensão, de entender, inclusive, a função desses feminismos, né? Para que eles observem, classificar em dois, né? Que é o feminismo classista, das mulheres trabalhadoras, e o feminismo de gênero. Porque, assim, tem gente que diz assim, o feminismo é as mulheres querendo mandar nos homens. Talvez essa pessoa tenha se esbarrado com alguma mulher que disse que mulher tem que mandar em homem. Talvez aconteceu isso. Ou ele só está reproduzindo algo que ele acha verdade. E não é. Mas eu queria dizer que a gente chama isso de feminismo de gênero, que vai ter um setor. As mulheres, pelo menos as mulheres ricas, né? Que não tem problema, que não pegam ônibus, que não sofrem com falta de creche, porque tem dinheiro para pagar babá. Enfim, essas mulheres, elas vão pautar o feminismo, a gente chama de feminismo gays, que não vai libertar as mulheres da classe trabalhadora. Por exemplo, uma mulher rica com muito dinheiro, tem mulher rica com dinheiro? Tem. Dona de uma fábrica? Tem. Eu posso usar um exemplo prático, real, aqui de Fortaleza do Ceará, Gorete Pereira. É dona de uma fábrica lá na Serrinha, trabalha. A maioria da mão de obra da fábrica dela é costureira, então são mulheres, né? E o salário, não é essas coisas, né? Então a relação de trabalho, enfim, ela explora essas trabalhadoras mulheres. Ela vai querer melhorar o salário da costureira, ela vai querer melhorar a vida da. Não vai. Muito pelo contrário. O pior tiver, mais ela vai explorar, mais ela vai lucrar em cima daquela opressão que acontece, né? Uma sociedade machista. Então, assim, tem mulheres que não são nossas aliadas. Quando eu falo nossas, porque eu me identifico com o feminismo de classe da mulher trabalhadora, que vai estar pautando, por exemplo, que nós não devemos ser estupradas, que nós não devemos ser assediadas ou encoxadas dentro do ônibus. Porque a maioria, se vocês passarem nas paradas de ônibus, a maioria dos usuários de ônibus são mulheres. Sim. Sofrem com a violência sexual dentro desses lugares super lotados, né? Nós mulheres, por exemplo, nós temos que ter creche para deixar os nossos filhos. E aí a prefeitura vai ter que dar, o Estado sim vai ter que dar, né? O governo federal vai ter que dar, vai ter que possibilitar isso. Então, quando eu falo da luta das mulheres feministas classistas, das mulheres da classe trabalhadora, é uma luta política que não separa, é só mulher e do homem. Muito pelo contrário. Porque a gente só vai conseguir derrotar, inclusive, um governo machista como esse, não serão só nós mulheres sozinhas. Nós só vamos conseguir derrotar se tiver os homens também do nosso lado. Então, o feminismo classista, da classe trabalhadora, ele é um feminismo agregador. Ele quer que o homem também, né, paute as nossas bandeiras. Olha só, tu lembra? Estamos no grupo de estudo. Foi para a última reunião. O título do livro... Fui. Eu também não foram pude. Duas, foram duas. A primeira eu fui, quinta-feira. O feminismo é para todo mundo. E a gente que é professora, a gente que é professora, a gente vai querer botar todo mundo junto na pegada de defesa das mulheres e também dos meninos. A gente vai querer que os nossos alunos matem as alunas, jamais.
Então, vamos indicar aqui esse que é muito pequeno, muito simples e é muito agradável. E vai defender exatamente o que o feminismo é para todo mundo. O feminismo Vou tampar minha cara para o pessoal anotar. Ah, nossa. Pois é, quinta-feira, amanhã é dia da gente reunir aqui e discutir as questões que esse livro aborda, que é muito importante para todas nós. Indicar as meninas a fazerem parte de grupos de debates, de grupos de leitura, que é extremamente importante também, né? Sim. Sim, a gente aprende também lendo muito. É porque responde algumas coisas da vida, né? A gente tem as dúvidas, assim, acha que é só dúvida. Nossa, a gente passa para a teoria. Opa, olha só, essa passagem, né, do livro tem a ver com a passagem da minha vida e a gente consegue, digamos assim, fortalecer mais até as nossas falas, né? Argumentar melhor, diria. E é importante a gente ter lugar de fala e usar esse lugar de fala e conquistar mais lugar de fala, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. E aí eu faço essa divisão, para encerrando, que eu não sei como falta, que eu acho que falta pouco, essa divisão... 4 minutos e meio. Ai, meu Deus, essa divisão desses feminismos, porque quando a gente descobre o interesse que está por trás desse feminismo, aí a gente vai dizer, esse feminismo ele agrega, então ele é importante, né? Então ele dialoga comigo. O feminismo da mulher burguesa não vai dialogar comigo sempre. Por exemplo, a mulher rica, ela pode ser contra o feminicídio, ela pode defender o voto, ela pode defender a legalização do aborto, porque ela também quer abortar, mas para mim, ela não vai defender melhores salários, ela não vai defender melhor transporte coletivo, que ela nem usa, ela nem está com ela não vai defender que a babá tem direitos trabalhistas. Olha aí a PEC das domésticas, né? Elas vão às ruas contra as empregadas domésticas. Sim. A gente precisa saber qual o feminismo que a gente faz parte. Vão manifestar com as suas... com elas, fardadas. As Damares, Regina Duarte. Aí a gente vai ter essas mulheres que não representam as mulheres da trabalhadora. Então, ser feminista não é colocar todas as mulheres juntas. E vamos nos abraçar. Né? Então, mas é muito interessante a gente ver esses filmes. Eu não sei se eu tenho indicação de mais, acho que seria legal se alguém pudesse colocar a indicação de mais filmes. Eu posso só passar aqui alguns livrinhos que eu estou lendo. Vai humilhar agora na live. Vamos lá. Isso aqui é emprestado, eu tenho que devolver. Karina, assim, eu não tenho palavras para agradecer, de verdade. Assim, eu nunca, nos meus melhores sonhos, eu imaginaria estar partilhando do mesmo espaço com uma pessoa que eu admirei e admiro mais ainda como você. A gente está junta, que bom, que ótimo. Muito obrigada. Foi assim, para mim foi ventilou a minha alma, aqueceu o meu coração. Foi um momento riquíssimo. Eu falo por mim e falo por muitos aqui que eu conheço, né? Que tem muitas meninas que assistiram você lá no auditório do Liceu, que elas dizem, tia, ela é fantástica, quem é aquela mulher? Se pois é, para você ver, viu? Tá falando de Nada Ortodoxa, você já assistiu? É uma série? É uma série Netflix, 4 episódios, muito, muito, muito massa, legal mesmo. Aconselho, eu acho que em uma tarde você consegue. O Henrique está dizendo assim: sorrisos para o print. Fica vendosa. Agora vergonha. Pronto, bate. Muito obrigada. Eu acredito que tenha sido para todos nós um momento muito rico. Estou aqui, de mãos dadas com você, já externalizei isso inúmeras vezes e não canso de repetir. A gente está junta, a gente está no mesmo barco, eu estou segurando o remo e você está segurando o outro e tantas outras mulheres também, para a gente conseguir ascender e a gente encontrar dias melhores, a gente florescer, porque, gente, do jeito que está... E vamos puxar e segurar as outras para não caírem do barco. Sim, por favor, a gente tem que puxar a outra. Vamos sempre. nos segurar, exatamente. Eu que agradeço muito a Ellen, a Ju, Júlia,
O Felipe. Júlia, Rebeca, Felipe, Lívia, Henrique, Obrigada, gente. Obrigada muito, Rafaela. o Eduardo, Lívia. Cada dia mais ativa. Leandra. Muito bacana. Obrigadão. Qualquer coisa, estou aqui, pode chamar. Beijo, tchau. Dias melhores. Tchau. Tchau, gente! Manda um print, eu não print.